Então, da nossa formação. Nessa lua cheia, como você se sente? Você sentiu alguma coisa diferente? A influência lunar? Eu tinha, assim, aconteceu uma coisa comigo na minha última fase, né, da minha menstruação, porque eu tenho TPM. Tá. Nossa, e eu não sei até que ponto, às vezes, é comum, por exemplo, a gente ficar tão depressiva, sabe? Eu cheguei até a pensar, assim, em suicídio de novo, você acredita? Mas aí eu me recompus, voltei às meditações, e agora eu tô na fase, assim, de alegria abundante, sabe? Assim que eu me sinto hoje. Mas Interessante. minha TPM passada foi terrível. Eu custei passar ela. De fato, é um mergulho no nosso mundo interno, né? E adentrar essas sombras, esses lugares que ficam há tanto escondidos, engavetados, pode trazer alguns desconfortos, né? Algumas sensações que não são tão agradáveis. Mas acho que esse caminhar em clã, essa proposta da formação de terapeuta sacerdotisa é realmente conseguir abrir caminho, essa projeção, né, para dentro e externalizando também, né, fazer essa iniciação ritualística para dentro, né, criar essa conexão com as meditações, como você falou, com as medicinas da terra que a gente vem trazendo a cada lua uma medicina diferente, né, a gente saiu do módulo dos cristais, agora adentrando ao módulo da argila, o que é tão poderoso, né, de conexão com o nosso mundo interno, com o nosso ciclo, se conectar também com a resposta da natureza, com essa cura que a gente pode estar tecendo em conjunto, né, em comunhão com a natureza, a partir do nosso próprio corpo também. Então, olha só que interessante, mesmo nesse movimento de baixada na sua TPM, né, com a influência lunar, esse magnetismo que a Lua tem, que influencia as águas, então dessa forma rege também o nosso ciclo menstrual, né? Vem trazendo essa explosão, né, de sensações, esse brilho de luar que realmente nos invade, hoje sendo uma lua cheia no seu ápice, então essa circunferência completa, perfeita, assim, no 100%, maravilhoso, então é o ápice desse brilho que a gente pode estar fortalecendo as nossas estruturas internas, né, os nossos pilares emocionais, psíquicos, energéticos, de alma mesmo, né? E dessa forma ir adentrando cada vez mais a nossa própria sabedoria, né? Estarmos em verticalidade com o que somos, com a nossa história, com a nossa pegada no mundo, né? E, claro, acolher, né? Dar espaço para essas emoções que estão ali no lado oculto da lua, né? Que nem sempre estão no brilho, mas que a gente precisa, então, sim, acolher, né, compreender, só saber nomear, né, saber em que fase do teu ciclo acontecem essas sensações, a gente já vai tendo aí um oráculo para ir lapidando a partir do nosso próprio corpo como templo, né? Então, gratidão, Hélida, pela partilha. É muito importante ancorar na presença, né, de realmente nessa lua cheia, onde a gente vem trazendo as informações, uma lua cheia de Sagitário, que diz também muito sobre a liberdade, esse lugar de expressar, esse lugar de se conectar, de ser para fora, né, tudo aquilo que a gente sementeou para poder florescer para o mundo externo. Então é muito importante realizar isso de uma forma presente, conectada com uma proposta, com o propósito do grupo. Claro que assistir aí no seu tempo também dá movimentos mais de maior respiro, conseguir anotar direitinho, né, todas as coisas. Mas é isso. Vamos lá, que a gente tem algumas partilhas para o dia de hoje. Quem estiver assistindo a gravação, se quiser trazer alguma argila para esse momento, então pausa o vídeo, busca uma argila, se a Elida estiver aí, se vocês tiverem como se conectar, a gente vai trazer esse encontro, não é iniciação ritualística, a gente trocou para que a iniciação ritualística possa ser no dia do solstício de inverno, né? Que vai cair justo na data do nosso outro encontro. Então, mas mesmo assim, mesmo não sendo iniciação ritualística, se vocês sentirem de trazer
para esse laboratório escola, né, a gente consegue sair um pouco do que é teoria, né, de tudo que está ali compondo a apostila de vocês como informação, né, as propriedades das argilas, e a gente começa a trazer mais num lugar mais palpável, num lugar de realmente sentir a conexão da terra, né? Desse elemental que é a terra, que é a argila, que traz a frequência da terra, né? Que está ali armazenando, né, essa informação celular da terra nas suas propriedades e que acabam sendo muito abundantes, né? Então são minerais repletos de magnésio, fósforo, ferro, todos aqueles minerais que são biodinâmicos com o nosso organismo, né? Que se correspondem muito bem. E é por isso que essa interação da argila, que é a medicina da terra, é por isso que a argila se conecta tão bem com a nossa estrutura celular, né? Porque dizem até, oi, Ana, olá, boa noite de lua cheia, seja bem-vinda. Gratidão pela partilha presente, né? Eu já iniciei a gravação aqui, tem uns minutinhos que já passaram, mas como é importante, né, estar ancorando essa sabedoria no ápice da lua cheia, né? Um encontro onde a gente pode tecer essa egrégora, onde mais irmãs vão acabar acompanhando, mas que nós podemos levantar essa âncora, né, e trazer o movimento para o encontro também. Então, eu vou acabar abrindo algumas partilhas referentes à argila, uma medicina natural milenar, que é utilizada desde o Egito Antigo, a Cleópatra, eles utilizavam também para embalsamar aqueles corpos, até tem registro na Bíblia sobre o uso da argila. Então, ela é uma medicina ancestral, completamente curativa, porque ela interage com a nossa pele, né, com o nosso organismo, de uma forma muito muito parecida, né? Então, os minerais que compõem a argila, eles trazem muitas propriedades benéficas para o nosso corpo, né? E eles se interagem até acabando lendo a apostila que enviei para vocês, como que tem isso, né? Que nós somos o quê? Nós viemos da poeira estelar, nós viemos do barro, né? Da onde que é que nós viemos, para que a gente consiga, então, ter essa conexão tão forte com os elementos, né? Com a água, somos compostos de água, somos compostos também né, de toda essa informação que são os elementos, e a terra, a matéria, né? Vem trazendo também essa cura. Então, se abrir para as medicinas naturais, a gente pode adentrar um mundo assim, muito, muito grande, principalmente na cura do feminino, na cura das... Não que o feminino precise de uma cura, mas na cura dessas patologias que nos distanciam da nossa essência feminina, né? Que nos distanciam dessa conexão com a terra. Cada vez mais que a gente integra o nosso ciclo menstrual, né, com o ciclo lunar, e a gente vai se integrando com o ciclo da natureza, com o ciclo da lua, a gente vai conseguindo, então, mapear e trazer forma a esse nosso autoconhecimento, né? E dessa forma se verticalizar, né, na nossa iniciação ritualística e ser, então, essa fonte de cura e canal para poder ser essa terapeuta sacerdotisa, né? Essa proposta que nós estamos aqui. É a partir da nossa própria pegada na Terra, né? Avaliando aí a nossa conexão com essa medicina da Terra, que é a argila, nós conseguimos, então, sermos essa fonte, esse canal. Gratidão pela presença. Tudo certo, Ana? Boa noite. Como você se sente nessa lua cheia? Se puder. Bem, muito bem. Tudo jóia. Ai, que bom. Então, legal. Então, a gente vai fazer aqui o nosso encontro do Laboratório Escola, não é a iniciação ritualística, mas a gente vem chamando a força de qualquer maneira, vem chamando essa conexão com a Terra. Eu vou acender um palo santo, e enquanto tento compartilhar uma página aqui com vocês, acho que é importante. A gente não pode afastar tanto o que é teoria do que é prática, né? E conseguir vir trazendo, conseguir conectar todas aquelas propriedades da argila junto com o que é que a gente sente, com o que a gente pode comprovar, né? Muitas das terapias naturais, elas são empíricas,
porque elas não foram comprovadas cientificamente, e não que elas não tenham efeito, né? Então, uma medicina como a argila, que é utilizada desde os povos hindus, na China, no Egito, né? Até na passagem bíblica, a gente consegue, então, por vias mais sentidas, né? Através dos nossos sentidos, né? Através de tanta cura que realmente foi efetiva através da medicina da Terra, a gente consegue, então, começar a mapear esse espaço, né? A nos empoderar dessa energia da Terra, né? Conseguir trabalhar com uma proposta terapêutica em cima dessa medicina natural. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Está aparecendo para vocês. Vou colocar aqui o nosso set. Agora eu não vejo vocês. Deixa eu ver. Sempre que eu voltar aqui, vai. Beleza, então vamos ficar aqui. Então, eu trouxe esse mapa mental para a gente ir abrindo, né, escarvando um pouco mais sobre a medicina da argila e como a gente pode trabalhar de uma forma mais terapêutica, tá? Então, no nosso laboratório escola, a gente traz essa narrativa mais didática, né, para que a gente possa, de fato, aplicar a argiloterapia nos nossos atendimentos com o feminino, né, quando mulheres chegam até nós, como que a gente pode estar auxiliando desde esse pilar da argila. Então, eu trouxe algumas conexões que acho que são interessantes para a gente trabalhar nessa aula de hoje. O microfone de vocês está sempre disponível quando vocês quiserem trazer alguma coisa, alguma sugestão, alguma dúvida. A ideia também de estar presente é esse espaço aberto, né? É poder transmitir aqui e a gente vai tecendo essas conexões, né? Porque a argila, ela tem muitas propriedades, né? Ela é utilizada como medicina de uma forma ancestral milenar. Então, quando a gente começa a trazer nos quadradinhos, né? Por exemplo, ela é destringente, quando a gente começa a separar o que é argila, a gente desfragmenta a potencialidade dela como um todo, né? E isso no geral, assim, quando a gente fala também de sempre se verticalizar em um único estado, né? A gente está sempre muito feliz, muito feliz. Não tem, porque como a gente é cíclico, né? Como a gente precisa fazer esse subir, esse florescer e o minguar também, a gente precisa estar dentro dessa ondulação, que é a própria medicina da Terra, né, que é a ciclicidade como medicina, a gente encontra também esse arquétipo Odus, né, esse arquétipo integrativo nas medicinas naturais. Então, a gente vai puxar assim, um por um, para começar a fazer sentido, né? Como que a gente indica a argila para uma pessoa, né? Como que a gente compreende que a argila pode ser um método medicinal de uma forma natural para aquela questão que chega até nós, né? Que essa mulher chega até nós e de que forma que a gente consegue mapear esse caminho, abrir esse caminho junto com ela para que a argila seja a escolha, né, diante de tantas ferramentas de cura que a gente vem trabalhando aqui dentro da nossa formação de terapeutas sacerdotisas, tá bom? Então, o primeiro desses pilares aqui são os processos terapêuticos, né? De que forma a gente pode utilizar a argila. Então, eu trouxe um pouco mais só para, de uma forma figurativa, trouxe as argilas aqui. A gente não vai usar de fato, mas na iniciação ritualística. Mas de que forma a gente transforma esse pozinho numa medicina, né? De que forma que a gente pode estar utilizando? Então, existem os porquês, né? Então, aqui, por alguma contusão, alguma inflamação, por muita toxina, né? AMAs, como esse acúmulo de toxinas no nosso organismo. Então, a gente pode ir através do problema, da questão em si, o que é que já está acontecendo, né? Então, quando o nosso corpo físico ele já está materializando mesmo, né? Já está dando sinais nesse espaço mais denso de toda a nossa anatomia, né? Que vem desde os corpos sutis, a nossa anatomia energética. Então, quando se manifesta no nosso corpo físico, a gente conseguir agir dentro de processos terapêuticos naturais com argila, a gente pode fazer através dos emplastros,
que são formas bem simples de fazer a argila com água, na verdade com líquido. Você coloca bem pouquinho do líquido na argila e ela vai virando uma massa de modelar, né? Como uma cerâmica. Então, essa medicina da terra, que inclusive eu quero trazer na proposta da iniciação ritualística, caso vocês tenham argila, esse toque, né, da própria terra. Porque a gente sempre acaba usando um pincel, a gente usa uma escovinha e a gente não toca, né, para nem sequer para plantar mais a nossa comida, a gente vai lá no supermercado e compra já embalado, né? Então a gente não tem mais essa conexão, essa interação com a terra. Então o que eu quero trazer, né, dessa proposta também com a argilaterapia é que a gente possa simplesmente sintonizar com a frequência dela, né? Então, assim como os cristais que a gente coloca na mão, a gente consegue sentir o pulsar daquela vibração que esteve há tanto tempo imersa no coração da Terra, né, recebendo toda a frequência que o mundo inteiro, né, acaba ofertando ali. Então, essa bola gigantesca que vem emitindo uma frequência, e aí os animais que estão na mesma frequência selvagem, instintiva, né, e aí nós, como seres humanos, na terceira dimensão, né, nos dissipando, né, e cada vez mais interrompendo essa ligação. Então, quando a gente toca na terra, né, quando a gente traz desse pozinho seco, a gente começa a fazer essa alquimia, a gente começa a ter, então, mais conexão com uma medicina que ela parece ser tão simples, né? A gente pega o barro e a gente pode, então, através dele, curar diversas patologias que foram manifestadas no nosso corpo sutil e até mesmo físico, né? Então, os emplastros, a gente vai acabar utilizando, fazendo essa pastinha e passando na pele mesmo, por cima da pele, e fechando. A gente pode fechar com algum pano, a gente pode fechar até com aquele plástico filme, né? Aquele biofilme que a gente consegue vedar e fazer como esse forninho, né? Para que as células da nossa pele possam se abrir para que se interaja aí com a medicina da argila. A gente pode fazer também desde uma forma esfoliante, né? Esses grãozinhos da argila, e que, na verdade, para ela ser uma argilaterapia, ela tem que estar bem fininha, tem que ser peneirada mais de 300 vezes aí para a gente poder utilizar como um pozinho bem ralinho mesmo, para a gente usar da argilaterapia, usar os efeitos terapêuticos da argila desde um lugar tanto medicinal quanto para fins estéticos também terapêuticos, porque a gente acaba trazendo essa composição toda, né? Então, quando se manifesta na pele, quando a gente manifesta aquelas erupções cutâneas, por exemplo, a gente pode, dentro de uma mandala lunar, né, desde esse conhecimento cíclico do nosso corpo, entender que, opa, na minha fase pré-menstrual, a minha pele se manifesta dessa forma, ou, nossa, é na minha ovulação. Então, a gente consegue, desde o nosso lugar de autoconhecimento cíclico, compreender como que o nosso corpo se manifesta e utilizar as medicinas de cura também de uma forma terapêutica. Então, por exemplo, essas erupções que elas podem acontecer no momento do ciclo, elas falam diretamente de uma inflamação. Então, inflamação a gente vem trazendo também no organismo desde os nossos hormônios, né? Então, a gente vem trazendo, a gente vai abrindo, a gente vai descamando o significado de cada coisa se manifestar, né? Um sentimento, uma sensação, ou até mesmo essa manifestação física. Então, quando a gente faz um esfoliante de argiloterapia, a gente pode estar trabalhando também com barriga de gestante, né? Então, a argila, ela tem um efeito terapêutico muito, 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 muito rico, muito propício para uma gestação, né? É uma medicina totalmente natural para que a gente possa estar cuidando dessa barriga, né? Então, como a gente faz para que um momento de alto amor, né? Um momento de bem-estar feminino impacta diretamente na nossa saúde feminina, né? Então, como que o nosso bem-estar, o nosso autocuidado influencia diretamente no nosso autoconhecimento, né? Então, a argila ela vem trazendo também esses fins mais estéticos, mas que a gente também pode trazer aqui dentro da nossa proposta, quando, por exemplo, uma mulher
busca, né? Busca uma terapeuta sacerdotisa para dar um up na vitalidade, né? Para dar um up na libido. Então, a gente pode usar argilaterapia, a gente pode usar argilaterapia, inclusive, desde o nosso primeiro módulo, ali no módulo Cântaro Sagrado, com as limpezas uterinas. A gente pode usar argila branca, né? Essa argila aqui foi bem peneirada, que ela tá bem fininha, a gente pode fazer uma pastinha dela e utilizar dentro do canal vaginal, né? Com muito cuidado, a mulher realiza esse toque. E a argila, com as suas propriedades, ela vai conseguir, então, sugar o que for necessário de puxar, né, daquele lugar, assim como também tonificar, né, o canal vaginal ou a pele que a gente estiver aplicando, ela consegue tonificar, né, ofertando esses minerais que compõem a argila. Então, a gente consegue trabalhar com a argila terapêutica em vários níveis, né? Desde o emocional, energético, fazer um alinhamento de chakras e utilizar a argilaterapia também em cada um dos chakras, a gente consegue trabalhar com uma frequência que ela é muito pura, né? A frequência da própria Terra. E imagina que é uma Terra que recebe tanta informação há tanto tempo e que condensa ali dentro dela os minerais que são muito benéficos para a nossa saúde, né? Tanto que elas têm cores, né? A gente tem aí em torno de 15 tipos de cores diferentes de argila com propriedades diferentes, né? Porque, claro, se manifesta até mesmo na cor da terra. Então, ela vem trazendo propriedades diferentes, né? Que, inclusive, isso vocês têm, eu não vou entrar muito em todas as argilas, né? Então, a escolha e composição até deixei um pouquinho mais em aberto. Coloquei aqui o oligoelementos, porque é como todos esses minerais conseguem se conectar com o nosso corpo, né? Com a nossa pele. Esse dinamismo bio, sei lá, sabe, eles super se conectam, provavelmente porque a gente tem uma influência do que é natural, né? Sabe quando a gente ingere alimentos que são naturais, que são orgânicos, o nosso corpo consegue compreender aquilo, né? E muito do que a gente se alimenta industrial, quando a gente passa na pele como cosméticos, o nosso organismo não entende o que são esses cosméticos tão industrializados, o que são esses alimentos tão industrializados, e colocam, sim, essas partículas desconhecidas dentro da nossa rede hormonal, né? Então, quando a gente se conecta, olha só, né? Toda essa dualidade. Quando a gente se conecta com a medicina da Terra, a gente consegue ir limpando o nosso organismo dessa confusão com o que é industrializado, né? E quando a gente está tanto dentro de uma rede industrializada, desde os nossos cosméticos, olha como tudo é uma avalanche, né? Então, a gente utiliza um cosmético e ele manifesta algumas espinhas no nosso rosto, porque inflama o nosso organismo, porque o corpo entende como um hormônio, né? Vai para a nossa rede hormonal, porque ele não sabe nem o que é esses componentes, né? Então, quando a gente trabalha com argila, com medicina da terra, ela é compatível, né? Esses oligoelementos é isso, são os minerais que são completamente compatíveis com o nosso corpo. Então, a escolha e a composição de cada uma delas, eu trouxe para vocês aqui na nossa apostila. Então, a apostila das sacerdotisas. Tem várias, existem 15 tipos de argila. E aqui eu vou enviando para vocês, né, argila rosa, absorve toxinas, hidrata, tá. Então, toda essa parte mais teórica, argila verde, toda essa parte mais teórica mesmo, mais científica, onde que a gente consegue abrir as moléculas ali da argila, vocês têm aqui dentro da nossa apostila, depois vocês podem dar uma olhada. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês, na escolha e na composição, algo sobre a sintonia, assim, é algo sobre a gente conseguir, através da nossa percepção aguçada, né, de mulheres que se comprometem e se colocam nesse caminho, né, do servir com a cura feminina, do servir através do seu autoconhecimento, né, desse pilar iniciático, através do pilar terapêutico, para que a gente possa chegar na maestria desses saberes, para que a gente possa
Então, enraizar, né, que esses saberes façam parte, né, da sua bagagem terapêutica, da sua bagagem de vida, né, porque quando a gente atravessa também esse caminho iniciático, a gente está falando de um todo, né, não é uma profissão ali, não é, mas sim um caminho de vida, né, um propósito de vida. Então, quando a gente começa a trabalhar com essas medicinas naturais, mais do que a gente ter a fórmula exata do porquê a gente tem que escolher tal composição, é conseguir sentir mesmo, né? A energia, conseguir trocar com esses elementos, né? Então, eu trouxe argila preta e argila branca, né? Então, elas têm, sim, todas elas são biocompatíveis com a nossa pele, mas a gente consegue, então, ir adentrando um lugar mais sutil dessa conexão. Claro, sempre também em conexão com o nosso material didático, com o que é teórico, com o que está ali comprovado cientificamente, para que a gente possa ter embasamento para cada vez mais continuar prosperando através das medicinas naturais e das medicinas naturais para o feminino, né? Para um corpo feminino, que ele é diferente, né? Vivenciar esse plano terreno em corpo de mulher é diferente, né? Porque a gente traz essa sintonia cíclica de uma forma diferente no nosso organismo, né? Além de todas as questões sociais também, mas atravessar esse lugar da gente ter propriedade da nossa medicina, né? E começar a poder caminhar junto com a medicina natural, a gente está, então, também honrando os saberes ancestrais, a gente está também honrando o nosso próprio corpo de mulher, né? Que é tão conectado à natureza, com a lua, com as estações, com o corpo cíclico. Então, a gente começa a honrar o que é verdade, né? O caminhar em beleza é a gente conseguir abrir e olhar para o que é verdade. E uma dessas coisas é a natureza, né? São as medicinas naturais, são essas medicinas que há tanto tempo, que de forma milenar está aí, para que a gente possa utilizar, para que a gente possa se aprofundar e que a gente possa se apropriar dessas curas naturais, né? Então, acho bem legal a gente conseguir sintonizar com a frequência de tudo que a gente acaba fazendo, né? Quando a gente entra num ambiente, a gente conseguir compreender aquele ambiente, conseguir se proteger, conseguir florescer, né? Conseguir também ser semente nos lugares que a gente acaba chegando. E isso é bem interessante, importante de falar, principalmente aqui sobre a argila, né? Que é a medicina da terra, que esteve aí por tanto tempo, né? De junto com a terra, com essa parte mais inferior, né, ali escondida no que é úmido, no que é escuro, né, no que está cada vez mais para dentro da terra, né, como uma semente, né, aguardando esse espaço. E bom, é assim que eu sinto que faz sentido a gente começar a trabalhar com a argiloterapia, tá bom? Então, ela tem algumas propriedades que são bem específicas para a gente conseguir continuar a trabalhar com o feminino, coisas que acontecem, principalmente adentrando aqui a nossa formação, né, esse caminho que a gente vem tecendo com a nossa formação, né, as limpezas das memórias uterinas, conexão com a menstruação, aí a gente começa a trazer ainda nas medicinas da terra, os cristais, a argila. Então, a gente está trazendo, né, a gente está ampliando cada vez mais essa nossa consciência para o instinto da saúde da mulher, né? Porque a gente conseguir cada vez mais entender que a nossa própria medicina está dentro de nós, né? E que a gente interage dessa forma com o mundo a partir do momento que a gente compreende a nossa pegada no mundo, né? Então, algumas dessas propriedades da argila, elas vão se conectar diretamente com algumas questões femininas, tá? Então, aqui, eu queria conseguir conectar as propriedades com a cura da terra, né? Então, por exemplo, uma contusão, machucou, o músculo está machucado, está inchado, está inflamado, está doendo. Então, o que a gente pode utilizar? Um emplastro de argila, tá? Escolha a composição. Mais argila verde, argila branca, essas argilas que são mais curativas, no sentido
no sentido cicatrizante, anti-inflamatório. Olha só, adstringente. Então, a gente consegue utilizar a propriedade da argila para dores, né? Dores físicas. A gente coloca uma argila, né? Eu tô com o pulso aqui, por exemplo, de digitar muito, de trabalhar muito no celular, digitando. Meu pulso agora começou muito a doer e pensei, cara, tem tudo a ver com o módulo do que está acontecendo, né? Como que essa cura, essa conexão com a medicina, ela pode ser muito mais verdadeira do que a gente terceirizar esse lugar, né? Então a gente nunca sabe sobre o nosso próprio corpo, a gente nunca sabe o que está ocorrendo com a gente de verdade, a gente não abre escuta para o nosso corpo, e aí a gente vai lá no hospital, numa sessão de 20 minutos, que a pessoa nem olha na sua cara direito. Mas acho importante também deixar aqui, né, bem firmado que as terapias naturais elas não ocupam o lugar da medicina convencional. Tá? Convencional porque não é a medicina tradicional, por mais que esteja aí mundo afora, a medicina tradicional é a medicina da terra, certo? Que vem de uma tradição. Então, a gente está há muito sendo engolidos por essa terceirização da nossa saúde, né? Então, a gente nunca sabe o que está acontecendo no nosso corpo. Quem sabe mais do nosso prazer é o nosso parceiro, não é nem a gente mesma, né? Então, a gente precisa começar a se apropriar do nosso, né? Se pertencer ao nosso próprio território. E abrir escuta para a medicina que a gente tem tão perto, é uma maneira bem legal da gente começar a experimentar, né? Começar a partir das nossas mãos mesmo, tatear a nossa própria medicina, né? Como que a gente faz esse movimento para fora e de conexão para dentro, né? Então é bem legal, assim, realizar dessa forma esse caminho para que a gente possa entrelaçar os 3 pilares da nossa formação, né? A gente sai da iniciação, a gente sai do que é terapêutico, para a gente poder, então, honrar a maestria desses saberes naturais, né? Poder compreender que é muito mais instintivo, muito mais inato, assim. E a gente tem já, atualmente, muitas bases científicas também para a gente poder se apoiar e continuar realizando esse trabalho. Tá? Então, inflamação. As inflamações, elas podem ser causadas, principalmente no sistema feminino, por bactérias, por fungos, por miomas, por má alimentação, né, por maus pensamentos, por maus hábitos, né? Muito do que a gente vivencia inflama o nosso organismo, né? O estresse, os lácteos, coisas que às vezes faz tão parte da nossa realidade que a gente não percebe, né? E a gente acha que é só um mal-estar que dura aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e a gente vai no médico e ele também acha que está tudo certo porque é uma bola só de um único sistema, né? Mas quando a gente começa a abrir, então, escuta para o nosso corpo, né, e acessar com as medicinas da terra, a gente consegue também entender de onde vem tudo isso, né? Então, como eu posso curar essa inflamação? Então, posso curar uma inflamação a partir de novos hábitos alimentares, a partir de medicinas externas, como a argiloterapia. Então, inflamação, a gente tem sim na argila, ó, ela é anti-inflamatória, ponto. Porém, a gente consegue tecer a cura da terra para além do que está dito na propriedade. Se não tivesse esse anti-inflamatório aqui, por exemplo, olha, uma inflamação, se a gente desintoxica um organismo, a gente está desinflamando um organismo, né? Então, a adstringente, ela está abrindo ali os porinhos para que a gente possa limpar esse espaço. Então, a gente também está fazendo um caminho anti-inflamatório, né? Então, bactericida também é muito importante para o nosso trabalho, né? Então, com a ginecologia natural, né? Sempre chamando um pouco do que é a argiloterapia para o que a gente vem trabalhando com a cura do feminino, né? Com a cura dessas patologias femininas, né? Então, a inflamação, candidíase da inflamação, né? Que Gardnerella também. Então, um é um fungo, outro é uma bactéria. Então, eles fazem um biofilme na nossa flora vaginal. A gente vai falar sobre todas essas patologias no nosso módulo de higiene botânica,
tá? Mas, assim, a gente já pode começar a tratar e conseguir compreender, né, quais que são as dores desse mundo feminino, como que a gente pode estar atuando através disso. Então, a inflamação é algo muito recorrente, até mesmo nos meus atendimentos com fertilidade natural, como a inflamação ela está presente no cotidiano da mulher contemporânea, porque ela está presente na alimentação, está presente na rotina, e de uma forma que a gente nem sequer percebe. Então, quando a gente usa a argiloterapia, né, desde os processos terapêuticos, então a gente pode usar como um emplastro. Isso é quando a gente já está lá pedindo socorro, né? A gente pode usar de uma forma esfoliante como um autocuidado, né? Então, a gente pode utilizar da argiloterapia em gestantes, a gente pode utilizar em adolescentes, a gente pode utilizar 1 a 2 vezes por semana também, porque ela é bem forte, né? Ela é bem potente, assim, a medicina da argila. Mas a gente pode colocá-la como um hábito na nossa vida também, porque ela vai desintoxicar, ela é analgésica, ela vai cicatrizar, ela é antisséptica. Então, ela tem essas propriedades que vão chamando para além da gente se conectar com uma medicina, só quando a gente já tem a doença instalada, a gente conseguir fazer esse caminho como... Qual palavra eu posso usar? Assim, como uma manutenção da nossa saúde, né? Como um autocuidado mesmo, mas zelando a nossa saúde, não só fins estéticos, né? Que a gente possa utilizar da argila de uma forma, com uma visão bem mais ampliada, né? De uma forma bem maior. Tanto que eu coloquei aqui também nos nossos processos terapêuticos a arte com a argiloterapia, né? Então, muitas vezes, as mulheres que chegam para a gente, assim, né? Falando dentro do laboratório escola, né, falando também dentro dessa proposta que vocês estão realizando uma formação como terapeutas sacerdotisas, né? Eu sei que muito do caminho é uma autoiniciação, né? Um caminho para dentro, para o nosso altar de origem, para a nossa verdade, para a nossa essência, para a gente se reconectar com esses saberes. Mas a partir desse lugar, a partir desse caminho aberto, permanece um caminho aberto, né? Então, esse trabalho com o feminino, inclusive na minha vida, que tem 7, 8 anos, veio através de um autoconhecimento, né? Um processo de autoconhecimento. E aí eu percebo isso, que esse caminho ele fica aberto, né? Para que as novas gerações elas possam também acolher esses saberes, né? Então, o que eu vejo é que muito do feminino, que também precisa de olhar, né, precisa que a gente tenha um cuidado, com a expressão feminina, com a expressão criativa feminina, né? Então, a gente que tem um ritmo biológico interno, cíclico, e acaba tendo que ter uma vida linear, a gente precisa cumprir horários, precisamos cumprir... assim, não importa se a gente está com fome, se a gente está com sono, se a gente está cansado, não importa, a gente tem que continuar lá fazendo o que a gente tem que fazer e produzir o que tem que produzir. E isso vai trazendo um abafamento na nossa escuta com a gente mesmo, né? E a argila, ela esse contato com a terra na nossa mão, né? Através do tato mesmo, sentir essa conexão da vibração da terra e poder transformar em expressão, né? Então, a argila, que também faz o barro, né? Que também fazem as cerâmicas, a gente conseguir também pingar um pouquinho de água nessa argila aqui. Ela vai virar uma pastinha incrível que a gente vai poder pintar. A gente pode pintar paredes inteiras, né? Casas de bioconstrução que são pintadas com argila. A gente pode, então, manifestar a nossa expressão, né? Quem disse que a cura, né? Quando a gente está atravessando esse processo terapêutico, quem disse que simplesmente tomando alguma medicina, né? Que é colocando para dentro. Geralmente, também, muitos dos processos femininos através da expressão, né? É através desse florescimento, né? Esse medo de ser fértil. Então, a arte, né? O colocar para fora, o sacar a nossa voz, a nossa expressão, através da argiloterapia também é um formato que a gente pode trabalhar como terapeutas sacerdotisas, né? Então, a gente vem trazendo esse lugar da terapêutica, né, um terapeuta holístico, ritualístico, mas a gente vem trazendo um caminho iniciático, a gente vem trazendo
essa manifestação, né, esse despertar do que é a expressão feminina. Então, é bem importante, assim, a gente realizar também, colocar a nossa fala em verdade, né? Então, mais do que vocês pegarem todo esse conteúdo e começarem a tabelar que é adstringente, antisséptico, analgésico, cicatrizante, conseguir tocar na argila, né? Conseguir molhar as mãos da argila mesmo, né? E conseguir sentir esse movimento, essa conexão com as medicinas da terra, né? Então, a argila, ela vem trazendo muitas dessas curas do campo emocional, físico, energético, e a cura de alma, né? Da alma feminina, sim. Porque ela é muito antiga, né? Ela é usada há muito tempo. E é isso. Também trazendo mais dessa parte poderosa da argila, a gente consegue ir tonificando o nosso processo. Então, como que funciona, né? Como que a argila sabe quando a gente aplica lá uma argila? Como é que ela sabe que é para ela usar o poder desintoxicante, não bactericida, né? Como que ela sabe que é para desinflamar ao invés de cicatrizar, né? Então, a ciência também traz muitos pontos necessários para que a gente possa cada vez mais ascensionar esses saberes naturais. E ela faz isso através de trocas energéticas. Então, a argila, ela tem essa composição iônica e radiônica, e que a gente consegue também, por esse biodinamismo com a nossa pele, ela consegue se conectar com uma forma muito precisa, né? Então, diferente da gente começar a separar os compostos, né? Por exemplo, se a gente acaba indo numa farmácia, não quero que fique parecendo, né, cura natural versus cura médica, não é isso, mas é conseguir criar paradigmas, né? Criar rupturas nos sistemas de crenças que estão tão enraizados, né? Então, a gente tem algum problema, a gente fala com o médico e seja lá o que ele receitou, é isso e ponto final, né? A gente nem sequer abre escuta para o nosso próprio corpo. E quando a gente faz uma cura com a ginecologia natural, né? Com esse caminho holístico, é de responsabilidade da própria pessoa de adentrar esse campo, né? Então, a gente pode estar aqui falando, utilize a argiloterapia, faça uma sessão de cristais, né? Energia nos chakras. A gente pode falar, erva tal, aromaterapia tal. Esse é um processo, né, de total responsabilidade da pessoa que caminha, né? Porque a gente não tem como adentrar as camadas mais profundas daquele ser que não seja ela mesma, tecendo, né, trazendo seus passos de retorno nela mesma, né? Então é isso, né? Quando a gente trabalha com as medicinas naturais, com as medicinas holísticas, é um processo terapêutico por esse movimento da própria interagente, da própria pessoa, ela precisar realizar. E nós somos apenas um ponto de apoio, né? É o terapeuta, é aquele que ouve, é aquele que acolhe, né? E esse caminho em busca da sua própria medicina acaba sendo da própria pessoa. Tá tudo certo por aqui. Antes de eu abrir um pouquinho mais sobre o tonificar, deixa eu ver se vocês estão por aí, estão acompanhando, tudo de boas, tudo certo, tá jóia. Então vamos lá. A gente consegue tonificar esse processo da argila, né? Então, geralmente a gente utiliza água mesmo, que a gente precisa transformar esse pozinho, né, numa medicina aplicável. Então, a gente pode colocar água, porém, a gente pode tonificar de muitas formas. A gente pode utilizar um chá. Então, se a gente quer utilizar argiloterapia para fins anti-inflamatórios, a gente pode fazer também um chá anti-inflamatório, um chá de tensagem, de erva baleira. A gente pode utilizar um chá anti-inflamatório também e tonificar o processo da nossa argila. Então, aqui, ao invés de pingar água, a gente pode pingar esse chá. A gente pode pingar tinturas, né? Então, a gente pode alquimizar, tonificar ainda mais o nosso processo com a argiloterapia. Então, a gente vai, dentro da nossa formação, adentrar os florais, a gente vai adentrar a aromaterapia, a gente vai adentrar ainda
cada vez mais ferramentas de cura para que a gente possa ir canalizando e transformando no nosso processo, né? Trazendo para o nosso atendimento aquilo que mais faz sentido, tá? Então, acho que a fitoenergética, a fitoterapia com a argiloterapia, elas se identificam muito, né? Que são as forças da natureza, a terra e as ervas. A gente pode tonificar com chás, a gente pode tonificar com água de coco, a gente pode tonificar com óleos também. Então, aqui, né? Então, o processo líquido, a gente consegue tonificar. Vou escrever para vocês aqui. Líquidos. Chás, óleos vegetais, óleos essenciais, água de coco, glicerina. O que mais a gente pode dar? Soro fisiológico. Percebam que são todos naturais, né? Levando também em consideração que a gente vai realizar essa pastinha de argila e aplicar imediatamente, né? Porque começa a oxidar e começa a perder também essa interação. Então, a gente pode usar nessa tonificação, a gente pode colocar óleos essenciais. Óleo essencial a gente sempre coloca 1, 2 gotinhas no máximo. A gente pode colocar glicerina também, que é natural, até mesmo para bebezinhos a gente pode utilizar a glicerina, né? Então, os óleos vegetais, que são os óleos que a gente encontra em farmácia mesmo, né? Que são esses óleos carreadores para a gente poder utilizar o óleo essencial. Então, tudo que a gente conseguir ir utilizando na argila para a gente tonificar esse processo, a gente pode. Inclusive, a gente pode amassar uma banana e fazer com essa liga da banana, junto com a argila, a gente pode com uma mão, a gente pode fazer isso no nosso rosto, né, para os poros, para nosso autocuidado, mas também para desintoxicar, antisséptico, né, adstringente, tudo isso, né, para essa região, tudo a gente pode fazer no nosso corpo inteiro. A gente pode introduzir argila, né, uma argila peneirada, uma argila certificada, a gente pode introduzir no nosso canal vaginal como limpezas, né? Então, como que a argila ela corresponde ao nosso corpo, ela vai sugar as propriedades necessárias, né? Geralmente se ama essas toxinas que ficam aí já prontos, né? O organismo ele é inteligente, né? Ele vai entender a argila lá e ele vai liberar para a argila aquilo que precisa mesmo ser liberado, né? É por isso que a gente tem todos esses furinhos, né? Para que a nossa pele possa respirar, ela possa sacar o que precisa e também absorver o que for necessário. Então, com os líquidos, a gente consegue tonificar a argila com diversos líquidos. A gente pode tonificar com frutas também. Como a argila ela suga essas propriedades, é sempre interessante, né? Claro que a proposta com a mão, se for no nosso próprio autoacolhimento, né? Mas dentro de uma proposta terapêutica, a gente vai precisar de alguma coisa para mexer nessa argila. Então, o indicado é que vocês utilizem materiais orgânicos, né? Como madeira, cerâmica, vidro. O que é de inox vai sugar a propriedade da argila. Então, toda vez que a gente acaba misturando com uma colher comum de inox que a gente tem, o inox em si, ele libera essas ondas minúsculas, né, com os nossos alimentos, com, né, todas essas panelas de inox, eles acabam liberando pequenos fragmentos, né? Então, quando a gente está usando na argila, ainda mais... Desculpa interromper. Que tipo de colher, então, que você indica? Essas pode ser colherzinha de madeira, nem que seja aqueles palitinhos mesmo de madeira, e acabar sendo descartável, né? Já que, por exemplo, se a gente estiver dentro de uma proposta terapêutica, a gente utiliza ali na pessoa e depois pode descartar esse palitinho de madeira, pode ser colher de cerâmica, né? Tem aqueles jarrinhos de ágata também que a gente pode, esmaltado, né? Que a gente pode utilizar. Dê preferência a materiais que são orgânicos mesmo, que são naturais, que possam interagir com a argila de uma maneira positiva, né? Então, o inox, ele vai sugar essas propriedades da argila e a gente vai acabar recebendo menos oferta terapêutica, né? A argila
tamanho a propriedade dela, a gente vai receber menos, porque o inox ele vai começar a sugar essas propriedades. E geralmente é o que a gente tem, né? O inox, o plástico também, ele suga essas propriedades da argila e libera, né, esses micropartículas. Então, isso, num geral, né, da nossa vida mesmo, mas principalmente quando a gente estiver dentro de um atendimento terapêutico com argila terapêutica, ou até mesmo, né, na nossa iniciação com argila, né, para utilizar. É bem diferente da gente utilizar com as próprias mãos ou com uma colherzinha de inox. Eu prefiro passar com as mãos, sabe? Mas é importante também a gente ter um cuidado maior quando a gente está levando para um acolhimento terapêutico. Tá? Então, a gente pode tonificar dessa forma. A argila também, ela se tonifica com o sol. A gente pode deixar ela alguns minutinhos no sol para que ela fique quentinha, e dessa forma é como se o sol tivesse mesmo cozinhando ali as propriedades dela, tivesse as propriedades, deixando as propriedades mais molinhas, mais aderíveis à nossa pele, né? Então, quando a gente aplica a argiloterapia, ela acontece de uma forma bem legal, por conta do sol também, quando a gente consegue tonificar a partir do sol. Então, olha só como tudo se interage, né? O sol, as propriedades dos líquidos, onde tudo que é natural a gente consegue ir implementando e cada vez mais aumentando essas propriedades. E aí a gente acho que fecha aqui esse mindset, a gente conseguiu caminhar bastante, né, para todas as questões femininas, né? Desde a ginecologia natural, desde questões também de expressão. Acho que é um pouco sobre isso que eu tenho para trazer da argila com vocês. Mas eu vou seguir aqui, então, para a gente ir fechando esse módulo. A gente tem mais um encontro, né? Que a gente trocou aqui para a nossa iniciação ritualística ser aí no ápice do solstício, que também vai ser muito legal. Sim. Por exemplo, né? Hoje não, porque tá frio, mas, tipo, usar uma argila aí no sol pode? Tem alguma contraindicação ou não? Já no corpo. Já no corpo. Já no corpo, pode. A ideia, né, o que eu trouxe aqui para vocês é que a argila primeiro vá ao sol, depois no corpo, para que ela se tonifique quando chegar na nossa pele. Mas sim, pode usar argila e ir para o sol. O que acontece? A gente precisa estar atento com o tempo da argila também. Então, a gente vai utilizar no corpo. No corpo é muito legal, mas vou dar um exemplo nas mãos, né? Então, a gente passa argila. Ela vai criar uma camada molhadinha. Então, quando a gente deixa a argila secar, significa que ela sugou todas as propriedades necessárias, né? Ela limpou, ela fez o serviço dela, só que ela não se sustenta naquele lugar, ela não consegue trazer sem a molécula da água. Então, a gente precisa retirar essa argila antes que ela seque totalmente, porque ela seca totalmente, ela volta a ser pó, começa a esfarelar, e tudo aquilo que ela puxou, ela não consegue sustentar para fora, né? Acaba voltando para nossa pele. Então é importante a gente utilizar a argila, fazer a camadinha em plastro, justamente que por isso em plastro a gente usa o biofilme, né? A gente veda ele para ele continuar abafado e a gente permanecer por mais tempo com o emplastro. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma máscara de argila, que é muito, muito, muito utilizada também para fins estéticos, né? A gente coloca, a gente aplica e espera. A gente pode colocar uma camada bem grossa, tá? A argila, geralmente, se vocês encontram numa casa de produtos naturais, certificado, ela é bem baratinha. Eu já encontrei, assim, de R$6 o quilo de argila, que é um pacotão mesmo, que dá para a gente utilizar, né? Eu tava com umas bolinhas nas costas, ou seja, dá para colocar assim no corpo inteiro, e sim, dá para a gente ir para o sol, inclusive ele tonifica esse processo. Só ficar atento para ele não secar, para a argila não começar a esfarelar, porque quando ela já está esfarelando, é porque ela puxou tudo e não sustentou e começou a voltar a ser simplesmente o pó. Então, o ideal é passar uma boa camada generosa para que a gente possa ficar mais tranquilo. Ir ao sol é legal, porque a argila quente, né? Esses íons mais molinhos por conta do sol, por conta do calor,
é legal para interagir com essa proposta da medicina natural da argila, né? Mas isso, sem deixar secar, isso é bem importante mesmo, né? Sem deixar secar a nossa argila para realizar qualquer um dos tratamentos, né? Então, a barriga de gestante, ou acho que é interessante também abrir a argila assim, até para adolescente, né? Nesses casos da puberdade, que tem muita conexão com os hormônios também, né? Essas novas gerações que acabam passando mais tempos em rotinas muito mais aceleradas, né? Ficando muito mais tempo nas telas, e como isso influencia também os nossos hormônios, a gente pode utilizar ali também nos 12 anos, 13 anos, 14 anos, a gente pode utilizar desde a infância até nos idosos, né? Em todas as fases da vida, a gente pode utilizar argila, e também para essa medicina feminina, né? Como que a gente consegue trazer uma medicina da terra para cuidar da saúde da mulher, né? E é isso. Então, vocês têm aí acesso à apostila de vocês, para vocês conseguirem ver um pouco mais sobre cada uma das argilas. Não ia trazer todas elas aqui, porque a gente tem o nosso módulo disponível para isso. Eu acho que aqui essa aula da clínica escola, né, do laboratório escola, que estou achando mais bonito, laboratório escola, a gente conseguir abrir, né? E aí, entendemos, está aí essa medicina da argila disponível, e como que a gente faz, né? Por que caminhos? É mais ou menos isso. Eu acho que esse mapa é legal, porque começa a abrir possibilidades para a gente conseguir trabalhar com argila. Né? Então, a gente pode fazer uma roda de argiloterapia entre mulheres, a gente pode fazer um atendimento, né, bem específico para os chakras, né, ou bem específico para a cura do ventre, bem específico para limpeza de memórias. A gente pode começar a tecer a nossa proposta, né, a nossa forma de servir através dessa ferramenta de cura que é a argila, né? Então, para a gente poder também tecer esse encontro dentro da nossa formação, nós temos 2 atividades, são atividades finais da argiloterapia. Geralmente acontece lá na lua minguante, né? Mas a gente trocou aqui a data para a nossa iniciação ritualística ser ainda mais poderosa. Então, fiquem tranquilas em relação a isso. Vocês podem encontrar sempre, assim, data indeterminada, né? Porque umas manas acabaram falando comigo que estão atrasadas, que está atrasada e tudo mais. Qual que é o prazo para enviar essas atividades? O prazo é de vocês. A ideia de ser uma formação online, digital, é que seja num tempo que vocês tenham disponível para se abrir para esses saberes. Eu prefiro dessa forma, acho que faz mais sentido do que a gente ter que fazer as coisas tão rápido para entregar em datas. Acho que quando você tiver o tempo para si mesma, para adentrar os saberes da argila, para poder realizar, então, essas duas atividades que eu acho bem interessantes, eu acho que compõem bem a nossa proposta. Aí sim vocês enviam, a cada módulo tem um formulário com essas 2 atividades, um relatório iniciático e um acolhimento terapêutico. Então, a gente tem relatório iniciático e acolhimento terapêutico. Acontece da mesma forma para todos os nossos módulos. Então, o relatório iniciático, vocês vão escrever um pouco de como que foi essa experiência de conexão com a argila, qual argila que vocês escolheram, como que vocês escolheram essa argila, em que lugar vocês aplicaram, de que forma vocês aplicaram. E o que eu quero trazer também para o relatório iniciático, tá escritinho, né? Depois vocês conseguem baixar aqui e seguir esse modelo para realizar o relatório iniciático, é que vocês possam, na hora da aplicação, como a gente vai fazer também na nossa iniciação ritualística, conversar, se conectar com a argila, mas sem muito falar o que não quer mais, né? Tipo, eu não quero mais essas toxinas. Não, mas sim começar a falar com a argila, né? Interagir com essas medicinas da terra, com aquilo que a gente quer nutrir para o nosso corpo. Porque agora a gente está fechando esses primeiros 4 módulos, né? Que a gente está saindo dessas
ferramentas da natureza, nessas ferramentas da terra, e começando a vicejar. A gente vai começar a entrar em aromaterapia, a gente vai começar a entrar nas flores, né? Nos florais, a gente vai começar a sair um pouco do que está lá no núcleo da terra, né? Como a própria argila, os cristais, ou o sangue menstrual, que também é esse momento da psique feminina de introspecção, né? Então, como a gente está fechando esse lugar, nesse primeiro lugar, essa primeira conexão da nossa formação, acho que para vocês trazerem no modelo do relatório iniciático, para vocês mesmo, né, como a gente acabou falando de como é a terapia holística, é uma responsabilidade da própria pessoa de caminhar, de realizar esse encontro com a sua própria medicina, mas que eu acho bem interessante, assim, de experienciar, fazendo essa conexão com a argila daquilo que vocês querem nutrir, né? O que vocês querem receber, o que vocês querem brindar, realizar numa lua cheia, né? No ápice, no esplendor do brilho da lua, né? Realizar de uma forma que vá nutrir, que vá florescer, que vá despertar o nosso feminino através dessa ferramenta de cura, né? Essa medicina natural. Tá bom? E também nós temos a segunda atividade, que é o acolhimento terapêutico. Então, é quando a gente oferta essa sabedoria, essa ferramenta de cura a uma pessoa que esteja perto de vocês, que esteja na mesma sintonia, que esteja necessitando dessa ferramenta, que possa ajudar vocês também a tirar esse certificado. Então, o acolhimento terapêutico é bem legal, é bem delícia, as pessoas geralmente elas se abrem bastante, né, para realizar um atendimento, né? Mas como é aqui para dentro da formação, é para realizar um relatório desse acolhimento terapêutico, é importante avisar a pessoa que está fazendo, né, essa interagente que estiver com vocês, avisar ela que é um acolhimento terapêutico para formação, e aqui tem algumas perguntas, né, que vocês podem estar falando, né, como... Aqui vocês não precisam seguir esse guia, é só como um guia mesmo, assim, uma forma de vocês conseguirem trilhar a jornada do acolhimento terapêutico. Então, se é uma mulher que sei lá, tá com questões na libido, ou uma mulher gestante, ou uma mulher com ciclo menstrual que está sendo afetado, ou uma mulher que está de boas, que só quer uma, sei lá, sabe? Então, vocês vão trazer para esse momento do acolhimento terapêutico a proposta de vocês, junto com a procura do interagente, tá? É como fazer um atendimento, mas dentro dessa proposta do relatório de uma atividade. Então, todos os certificados, eles são entregues a partir dessas duas atividades. São bem simples, né? É um relatório iniciático e um acolhimento terapêutico, tá bom? Vai estar aqui dentro para vocês da nossa formação na Hotmart. Eu acho interessante vocês usarem desse espaço da Hotmart, porque a gente tem, sim, lá no site da Tenda Matriz, ó, a gente tem alunas sacerdotisas. A gente tem, sim, aqui esse espaço com todos os módulos e tudo mais, mas acho que a experiência dentro da Hotmart, por ser uma plataforma de curso, ela acaba sendo bem legal. Então, o que eu quero mostrar para vocês, também para finalizar aqui tudo certinho, falando da nossa formação no total, quando eu enviei para vocês a nossa formação, né, o PDF da formação, ele era dividido assim, então tem essa conexão, Mistérios do Sangue, Memórias da Terra, e 4 módulos. E a gente está aqui nesse último módulo dos primeiros totens. Não sei se dá para conectar exatamente o que simboliza. Acho que aqui no nosso site eu consigo trazer melhor para vocês. Então, a gente acabou de atravessar o primeiro de 4 conexões, Mistérios do Sangue e Memórias da Terra, né? Então, alguns totens, o que simboliza, né? Então, cântaro sagrado, manto carmesim, cristalterapia, argilterapia. E fechando esse módulo, a gente vai começar agora, então, e para o nosso próximo totem, que é Iniciações e Caminhos de Ecoespiritualidade. Então, a gente vai trazer aromaterapia, florais, ginebotânica e o reiki xamânico. Então, a cada 4 módulos, a gente... então, aqui a gente sai do fogo, né? Vou colocar pelos elementos: fogo, terra, água
e ar. Né? Então, como a gente está fechando o módulo, a gente vai começar as nossas iniciações, tá bom? Então, eu vou abrir para vocês, né? A gente está aqui na argila, fechando esse módulo. Então, eu vou abrir para vocês o empoderamento do dragão. Então, o empoderamento do dragão, o dragão em si, ele simboliza o guardião dos portais de Gaia, né? Gaia como a mãe terra, Pachamama. Então, o dragão, ele era um símbolo de força feminina, né? Ele era um símbolo da sexualidade feminina, esse lugar do renascimento feminino, né? Nós que mensalmente sangramos, né? Que o nosso véu entre o mundo espiritual e o mundo da matéria, ele fica mais fino. E esse símbolo, né? Que é o dragão, é a serpente também, é um animal de poder da menstruação, desse primeiro momento da nossa formação, né, com esses totens que eu venho trazendo sobre a psique feminina. Dentro, creio que no módulo Manto Carmesim a gente fala mais sobre esses totens, eu falo mais sobre os animais de poder em cada lugar do nosso ciclo menstrual. Tem uma aula lá, Mulher Oráculo, eu falo direitinho para vocês sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilas referente ao tempo, mas a gente vai começar as nossas iniciações também, né, além dos nossos módulos. Então, vou disponibilizar o Empoderamento do Dragão. É bem lindo. O dragão, né? A gente tá vindo mesmo dentro desse módulo mais forte. O dragão, ele simboliza a nossa Kundalini, que é aquela serpente que fica adormecida no início, na base da nossa coluna vertebral. E quanto mais a gente desperta, quanto mais a gente vai ascendendo e ascensionando os nossos chakras, a gente consegue despertar essa Kundalini por completo, né? Então, esse dragão, essa serpente que dança e alquimiza com a sua sexualidade, com o seu empoderamento. A gente pode fazer através dessa conexão no empoderamento do dragão. É bem lindo, tem histórias sobre os dragões. Acho que não dá para ver mais. Dá. Então, vou disponibilizar para vocês, tá bom? Assim que a gente finalizar aqui, vou colocar dentro da nossa formação. E é isso, falando um pouquinho também sobre esse lugar de conexão, né, com a serpente, de despertar a nossa Kundalini e ativar. Eu senti agora, lembrei, ainda bem que deu tempo de falar algo sobre a argila, que eu acho muito interessante também, né? A gente falou sobre os cosméticos, como eles interagem com o nosso corpo. E o nosso corpo se confunde com hormônio, e sabe uma coisa que está tão dentro da nossa realidade, a gente nem percebe que pode estar causando mal, é o flúor que está em todas as águas tratadas, principalmente aqui do Brasil, é o flúor que está na nossa pasta de dente também. Então, a história que eu sei... Posso fazer um comentário? Você falou de flúor. Eu não sei se você... Desculpa interromper. Mas é porque, olha só, a gente está tudo conectado. Semana passada, até... Porque agora eu estou trabalhando numa escolinha, e aí eu comentei com uma professora que, assim, que era bom a gente... Porque eu vendo as crianças escovando o dente, né? Eu vi um artigo da Bela Gil, que ela fala que pode estar relacionado com TDAH, sabe? O uso do flúor pode causar essa piora. Eu não pesquisei a fundo se é verdade, mas espiritualmente eu já ouvi dizer também que o flúor não é legal, né? Então também estou nesse processo de tirar o flúor da minha vida. A começar pela pasta de dente, que é uma coisa tão básica que a gente usa tantas vezes. A gente vai no dentista, usa o flúor. Eu estava até pensando, nossa, será que não é muita paranoia da minha cabeça? E vendem pra gente esse flúor como se fosse uma coisa muito boa, né? Vem estampado, uma coisa... A maior coisa que tá escrito lá é com flúor, pasta com flúor, como se fosse uma coisa muito boa, né? E é isso, quanto mais a gente caminha o nosso autoconhecimento, muitas coisas vão cair, né? Principalmente quando a gente começa a acessar as medicinas naturais, a gente começa a entender que nem tudo que foi vendido para a gente é para o nosso bem-estar, né? Então, quando eu estudei cosmética natural, eu fiz uma investigação bem profunda sobre isso, assim, e o flúor, o que acontece? Ele era vendido na Segunda Guerra Mundial para emancipar os soldados.
Então, o flúor, ele controlava os soldados através do flúor. E acabou essa guerra, eles não sabiam o que fazer com tanto flúor, o que é que eles vão fazer agora com esse monte de coisa, não tem mais guerra acontecendo. E, de fato, o flúor, ele branqueia os dentes. Então conseguiram vender para a indústria odontológica, né, o flúor como esse componente que vai branquear os dentes. Só que da mesma forma que branqueia os dentes, o flúor, ele calcifica a nossa glândula pineal. Então pode, né, para o nosso dente, né, essa calcificação, o flúor, ele gera esse branqueamento. Mas quando cai dentro da nossa corrente sanguínea, que é involuntariamente, quando a gente utiliza o flúor dentro da nossa boca, já está dentro do nosso sistema, ele vai calcificar a nossa glândula pineal. Então, a glândula pineal, ela tem um formato como se fosse uma pinha, assim, ela é em escamas. E quando a gente acaba vivenciando, experienciando muitas coisas que nos adormecem, né, essa glândula pineal, ela vai fechando. E o flúor, ela vai calcificar a nossa glândula pineal também, cada vez mais ficando mais adormecida. Então, quando a gente faz esse movimento de despertar os nossos chakras, despertar a mulher selvagem que nos habita, né? Essa mulher instintiva, intuitiva que nos habita, a gente começa a despertar a nossa psique feminina mesmo, a nossa conexão com o céu, com a terra, com as medicinas naturais, a gente consegue começar a abrir a nossa glândula pineal, né? E ela sai aquelas escaminhas assim, como aquela pinha se abrindo mesmo, como uma flor de lótus, aí vai a nossa imaginação por quanto for. E a argila, a gente pode utilizar a argila muito bem peneiradinha, a gente pode utilizar a argila como pó dental, né? Isso desde os estudos védicos, ali, desde a Ayurveda, essa medicina indiana também, tem uns 7.000 anos que existe, né? Então, ela vem também uma medicina ancestral. Eles utilizam pozinhos, né? Eles utilizam também como gel, mas a gente pode usar pó de joá. A minha avó usava muito pó de joá na minha infância, que eu achava um gosto horrível, mas a gente pode começar a criar novos espaços de conexão com o nosso próprio corpo, né? Então, assim que eu escovo meus dentes com flúor, eu tenho uma necessidade de beber água. Eu não sei, eu tenho uma sensação muito estranha. E quando a gente começa a trazer, a gente pode fazer um pozinho bem fininho, bem peneiradinho de joá, com argila. A argila, ela branqueia também os nossos dentes. Com açafrão, manas, é muito bom. Vocês colocam um pouco de açafrão na escova de vocês, escovem os dentes na mesma hora, o dente fica muito mais branco. Então, né, olha só como tudo está muito conectado, né? Então, a gente estava falando de glândula pineal e, de repente, as medicinas naturais. Então, creio que, né, as medicinas da terra, a gente está falando de argila, a gente veio falar de glândula pineal. Então, é um pouco sobre isso, são esses caminhos ramificados e abertos, referentes ao estudo com argiloterapia. Eu vou deixar aqui aberto para vocês. A gente segue nesse módulo, nós estamos no meio aí na lua cheia, então a gente tem ainda toda essa etapa do minguar, a gente tem nossa iniciação ritualística, tem alguns vídeos que eu estou pré-preparando aí, tá quase pronto para entregar para vocês também. Então a gente continua, né, falando aí sobre a argila por mais 15 dias, até caminharmos para a próxima conexão, tá bom? É isso. Vou deixar já o empoderamento do dragão para vocês dentro da nossa plataforma, para que vocês possam também fazer essa meditação de despertar o dragão de vocês. É lindo, porque a gente já começa a ascensionar alguns lugares dentro de nós, desde a psique feminina, né? Conseguir conectar com a nossa essência verdadeira, assim. Então, é bem legal agora na proposta da lua cheia em Sagitário, se vocês estiverem aí. Acho que são 15 minutos de meditação, é bem legal. Ano passado, com as primeiras sacerdotisas, foi muito forte, assim. Se vocês estiverem num momento de mais calma, de mais entrega, né, desse lugar de botar a cara mesmo para ver esse dragão. É uma meditação, mas que acaba levando vocês aí, cada dragão tem uma simbologia, que vocês verem, né? Vi um dragão com asas douradas e ele era meio azul.
o que vocês conseguirem trazer para essa imagética da meditação de vocês. Tem uma simbologia dentro dessa meditação. Então, é bem legal, a gente começa a se conectar com esses símbolos, né, desde o matriarcado, esses símbolos tão inerentes à vivência feminina. A gente começa, então, a dialogar desde um novo encontro, né? E é isso. Seguimos conectadas. Gratidão pela presença, por ancorarem esse espaço no aqui e agora. É isso, manas. Gratidão, uma boa noite para todas. Seguimos conectadas, tá bom? Gratidão. Boa noite. Boa noite, gratidão. Gratidão, boa noite. Valeu, manas. Rausch, rausch.